Olá, você que acompanha as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, as entrevistas, os eventos que temos realizado. Seja muito bem-vindo a mais um programa produzido aqui pela TV CRA-RJ. E hoje nós vamos conversar com Mauro Osório, ele que é economista e professor da UFRJ, sobre o livro que ele acaba de lançar em 2014, sobre a capacidade indutora dos serviços no estado do Rio de Janeiro. Ele lança pelo Sebrae, e nós vamos conversar um pouco aqui sobre essa obra. Mauro Osório, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui de novo, agradecer ao CRA, a vocês, ao Wagner Siqueira e a toda a equipe, e desejar aí um 2015 ótimo aí para todos nós, Esse livro, quer dizer, o Sebrae, ele procura estar apoiando micro e pequenas empresas, no estado do Rio de Janeiro, e havia uma demanda do Sebrae Nacional para que se estudasse o setor serviço no estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, economicamente, tudo que não é indústria, tudo que não é agropecuária está classificado dentro de serviços. E quando a gente trabalha a economia regional, a gente pode dividir as atividades econômicas em indutoras e induzidas. As atividades induzidas são aquelas que dependem de uma renda que já existe na região, por exemplo, um cabeleireiro, um escritório de contabilidade. As atividades indutoras são aquelas que podem atrair renda nova para a região. E aí o Rio de Janeiro ele passou por uma crise muito grave, que na verdade começa a ser superada, mas a ideia era a gente pensar como ampliar o dinamismo econômico no estado do Rio de Janeiro através das oportunidades existentes no setor serviço. Então a gente procurou verificar aqueles blocos de atividades que nós poderíamos considerar como indutoras. E quais principais blocos vocês encontraram? Basicamente a economia do conhecimento, a área de ciência e tecnologia, a área de projeto de engenharia, de arquitetura, design, a chamada economia da cultura. O Rio de Janeiro, pela sua história, ele tem uma tradição muito grande, e áreas como turismo, como esporte, que também tem muito a cara do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ele tem uma história que o Rio de Janeiro não foi só capital. O Rio de Janeiro também ele nasce já como um espaço nacional, antes de ser capital, porque ele nasce como porto e como fortificação militar. Depois você tem a capital transferida para cá, no Círculo do Ouro, para a cidade de Janeiro, a capital do Brasil, e a vinda da família real, que é uma enorme injeção de modernização na cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vai se construir também não só como capital, mas como eixo da capitalidade, quer dizer, brasileira. Quer dizer, o que é isso? Tem um historiador de arte que foi prefeito de Roma, chamado Júlio Argan, que ele diz que todo país no mundo tem uma cidade que é a sua referência internacional. Não necessariamente a capital desse país. Quer dizer, quando a gente pensa nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai pensar Nova York antes de pensar Washington. Quando pensa na Austrália, provavelmente você vai pensar em Sydney antes de pensar Canberra, que é a capital burocrática. A capital turística e de serviços acaba vindo antes da capital política, a capital que já foi política, Porque o Rio é a capital de serviços, é a capital da cultura, Quer dizer, Nova York é o principal centro cultural, quer dizer, dos Estados Unidos, Então, ou seja, quer dizer, é a cidade mais cosmopolita. Então, até hoje, quando a gente viaja para o exterior, quer dizer, se falar que é brasileiro, provavelmente eles vão falar mais no Rio de Janeiro, primeiro no Rio de Janeiro, do que São Paulo. Então, a gente procurou nesse livro, em função da história, em função das potencialidades que o Rio de Janeiro tem, em função das perspectivas, oportunidades para frente, ver aqueles blocos de atividades seriam mais importantes, qual é a situação deles, qual é a situação deles hoje no Rio de Janeiro, que tipo de políticas a gente poderia estar empreendendo. Então, por exemplo, a parte de cinema e vídeo, você passou a ter recentemente no Brasil uma lei de conteúdo local que obriga a um determinado número de horas com produção brasileira dentro das TVs fechadas, e também obriga também as grandes televisões a comprarem fora um determinado percentual da produção. Então isso está dando um impulso muito grande à área de cinema e vídeo. E uma boa parte dela, quer dizer, o cinema está majoritariamente no Rio de Janeiro, e uma boa parte da área de vídeo também, de cinema e vídeo também, então é uma área que está explodindo
E aí você tem uma série de demandas, inclusive de técnicos, cenografia, roteiro. E aí você vai ver essa parte de cinema e vídeo, ela tem conexão, por exemplo, com a economia do carnaval. Porque, na verdade, muito cenário também você usa direto na economia do carnaval, ou na área de cultura, na área de teatro. Então, quer dizer, a gente procurou também estar identificando as potencialidades, os gargalos e as sinergias. Agora, nesse contexto que o senhor aponta, de vários setores que podem ser explorados, né, economicamente, na parte de serviços, como explorar, como escolher bem o local que você vai injetar algum dinheiro, algum recurso, qual investimento você vai fazer, como quem tem interesse de entrar para essa área, de seguir esse caminho, como ela vai identificar o melhor a se fazer? Não, na verdade aí a gente mostra as oportunidades econômicas. Depois do detalhamento, quer dizer, de como fazer, eu acho que o Sebrae tem uma equipe permanente de consultores que está à disposição de quem quiser, né, tá ingressando num desses setores que a gente aponta aí como com maior potencialidade. Por exemplo, também a atividade de esportes. O Rio de Janeiro vai ter as Olimpíadas, né? O Rio de Janeiro ele tem, aí se falar em cidade, estado, a gente na verdade tem mar, tem montanha, tem capacidade de ter esportes dos 12 meses do ano, esporte de mar, esporte de montanha. Uma área puxa a outra. O carioca, ele também, a gente tem como a gente tem praia, as pessoas vão à praia, quer dizer, o carioca ele cuida mais do corpo do que o paulista, né? Então, por exemplo, a academia de ginástica, né? Professor de educação física, o Rio de Janeiro tem o mesmo número de professores de educação física que a cidade de São Paulo, tá? Então, essas oportunidades também vão aparecendo, né, em função disso. Então, esporte é uma, cinema e vídeo é outra, tudo que é vinculado a petróleo. Então, por exemplo, a gente tem serviços técnicos vinculados a petróleo, projeto de engenharia vinculado a petróleo. O petróleo também gera muita tecnologia híbrida. Então, por exemplo, você já se desenvolveu uma tecnologia que permite visualizar a 6 mil metros no fundo do mar, enfim, quanto o pré-sal está a 6 mil metros de profundidade. Essa tecnologia, desenvolvida pelo SEMPES, desenvolvida na área de pesquisa vinculada ao petróleo, já está sendo usada na área de vídeo, cinema e vídeo. Então, a inovação tecnológica foi outra coisa que a gente procurou ver, né? O Rio de Janeiro também tem uma área de saúde muito forte, Fiocruz, né? E então tem muita atividade vinculada ao que a gente pode chamar de complexo da saúde, né? Uma parte é indústria, mas outra parte é serviço, né? Então, por exemplo, o governo federal desde 2004, quando antes ele importava remédio que não era produzido no Brasil, equipamentos, ele passou a fazer a seguinte coisa: ele chama os grandes grupos internacionais e diz: olha, nós temos um sistema público que é imenso, que é o SUS, e nós não vamos mais importar. Agora nós vamos fechar acordos com quem quiser vir para o Brasil, produzir no Brasil e transferir tecnologia via Fiocruz. Isso já está acontecendo, é uma iniciativa bastante importante e também é outra oportunidade para o Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tem que olhar na área de serviço o que é indutor e quais são os nichos do Rio de Janeiro. Por exemplo, publicidade. Publicidade está mais em São Paulo. Por quê? Porque, na verdade, quem é o principal contratante da publicidade? São as indústrias. Nestlé, as indústrias de bens de consumo durável, não durável, né? Geladeira, televisão. E aí a publicidade fica em São Paulo porque o principal cliente dela está em São Paulo. Né? Para trazer essa publicidade para o Rio seria necessário investir em indústria? Exatamente, mas mesmo assim a maioria vai continuar lá, porque São Paulo não vai deixar de ser o principal centro industrial no Brasil. Quer dizer, isso já está muito enraizado lá. Mas é um dado também interessante, porque muitas vezes a gente pensa os serviços apartados da indústria. Mas, na verdade, tem muita conexão entre esses dois setores, né? Então, foi mais ou menos isso que a gente procurou. Turismo. Se nós olharmos o turismo é muito pouco aproveitado no Rio de Janeiro, né? Quando a gente olha os 92 municípios fluminenses, só 3 municípios o turismo é importante no total da economia do município, né? Itaipava, Búzios e Paraty. Na verdade é Búzios, Paraty e Itaipava, nessa ordem. Os outros, a economia do turismo não faz nem cosquinha na economia do município. Então Petrópolis tem muito hotel e pousada? Tem. Mas Petrópolis é hegemonia, principalmente em Itaipava, em Nogueira, em Correias, em Araras.
Mas Petrópolis é principalmente moradia de classe média, que trabalha no Rio, a parte de confecções, que é forte lá, você tem a GE Selma. Outra coisa que a gente coloca aqui no livro, né? Que na verdade os serviços mais sofisticados ainda estão muito concentrados na cidade. Então, como é que você pode interiorizar esse tipo de serviço? Primeiro, com turismo, né? Segundo, por exemplo, em Petrópolis tem uma iniciativa muito interessante, que é a ideia de criar uma Petrópolis Tecnópolis, que no início evoluiu pouco, mas hoje está evoluindo mais. Está lá o Laboratório Nacional de Computação Científica, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Agora a BUSC, que é uma grande empresa, está instalando centro de pesquisa lá. A UF vai ter um campus lá na área de engenharia. Então, hoje, por exemplo, o Parque Tecnológico da UFRJ, né, ele está lotado e vai continuar. Quer dizer, essa crise da Petrobras vai ser resolvida, né, esperando da melhor forma possível, seja do ponto de vista do exemplo, seja para dar continuidade às coisas. Mas o Parque Tecnológico da UFRJ hoje já está lotado. Então, uma das propostas que a gente faz no livro é criar um caminho tecnológico. Uhum. Então, você poderia usar o Parque Tecnológico do Imetro. Uma sinergia entre as regiões. Exatamente, exatamente. Quer dizer, você tem que aumentar a densidade, a endogenia na economia fluminense. Uhum. Você tocou num ponto importantíssimo, né? O Rio passou por décadas de decadência, tem se redinamizado, mas a estrutura produtiva ficou muito oca. Minas Gerais, por exemplo, passou o Rio de Janeiro em termos de receita de ICMS em 2004. E ainda continua na frente do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que adensar a estrutura produtiva fluminense. Então, muita coisa, o comando pode estar na cidade do Rio de Janeiro, mas a atividade pode estar em outros lugares, e ver sinergias. Se você ampliar o turismo nos municípios que têm potencialidade turista, que são diversos, né, você pode aumentar o tempo de permanência do turista no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, ou seja, quais são, como você colocou, quais são os jogos de ganha-ganha, né? Então essa foi outra coisa que a gente procurou discutir. Não dá para ter tudo em todos os locais. Então o turismo ele seria essa porta de entrada para que se conheçam os serviços que cada região oferece. Seria isso? Claro. A gente poderia ver o turismo dessa forma? E o turismo também ele atrai renda. Ou seja, as atividades indutoras são aquelas que a gente pode estar vendendo para outras regiões, são atividades que puxam as outras atividades, né? E com certeza o turismo é uma delas. Agora, quando se fala em turismo, muitas vezes, né, as pessoas pensam em pessoas de outro estado, de outros países e tal, mas e o turismo dentro mesmo do próprio estado do Rio de Janeiro? Pessoas que saem, por exemplo, da capital para ir para Teresópolis, para ir para Búzios, esse movimento, esse serviço também seria importante para a economia, né? Isso é importante, mas lembre-se que se a gente está pensando no estado do Rio de Janeiro, se a gente quer que a renda do estado do Rio de Janeiro cresça... Tem que vir bem de fora, de preferência do mundo inteiro. Exatamente, né? Tem que vir de fora. Como agora, quer dizer, o dólar ou seja, o dólar estava muito artificial, estava valorizado artificialmente, né? O dólar, quando ele está valendo pouco, ele faz a festa da classe média, né? A gente compra vinho importado, viaja para o exterior, mas é uma situação insustentável. E agora está tendo a desvalorização do dólar, que eu acho que para o Brasil é correto, né? Porque a gente está tendo déficit nas contas externas, então tem que fazer isso mesmo. Mas que essa desvalorização do dólar com relação ao turismo também ajuda. Porque muita gente que mora no Nordeste, ou que mora no Sul, ou que mora em São Paulo, né? Que podia estar viajando para o exterior, agora pode pensar em vir mais ao Rio de Janeiro. O estrangeiro também fica mais barato para ele consumir aqui dentro. Porque antes ele trazia o dólar, um dólar valia R$2, e cada $1 tinha R$2 para gastar aqui. Agora já tem R$2,70, R$2,80, né? Então, essa desvalorização, quer dizer, da moeda para o turismo também é muito positiva, porque desestimula o brasileiro a ir para o exterior, né, a viajar mais dentro do Brasil, e fica mais barato para o estrangeiro vir para cá. Perfeito. Agora, com todas essas oportunidades de serviço, né, de movimentar a economia, não adianta muita coisa se não tiver uma boa gestão. E aí a gente entra no papel fundamental do CRA-RJ, que é justamente oferecer, fomentar a melhor administração possível e buscar cada vez aprimorar. Gostaria que o senhor falasse um pouco qual a importância, né, da gestão dentro desse cenário que a gente vê de oportunidades aí na área de serviços. Isso, no serviço mais ainda, a gestão é mais importante, porque serviço não é robô, né? Serviço é gente. Então,
a questão da qualidade do serviço, de você estar desenhando estratégias, né, do ponto de vista da gestão, de custos, de marketing, né, tudo isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, a questão da administração com o setor serviços, talvez ela seja mais importante do que da indústria, do que na agricultura, né? E tem toda a parte também de gestão pública, porque o Estado do Rio de Janeiro, que sofreu um processo de degradação que também afetou a administração pública. Então hoje nós temos no Estado do Rio de Janeiro uma administração pública na média bem mais precária que em outros estados, principalmente do Sul e Sudeste. Isso também tira a competitividade nossa. Então, seja administração para o setor privado, seja administração, quer dizer, para o setor público, é fundamental. O governo do Estado começou a fazer concursos, né, inclusive na carreira de gestor público, né, mas ainda falta muitos servidores, a gente tem uma máquina envelhecida. A maior parte das prefeituras também tem um quadro de carreira ainda muito restrito, né? Então, a integração entre a atividade de serviços e o administrador, quer dizer, e o líder no processo de gestão é fundamental, é decisivo. Todo esse cenário acaba apontando uma oportunidade de trabalho para os profissionais da área de administração. Claro. E também um pouco o que seriam os nichos que a gente está apontando como mais dinâmico para frente, né? A área de cultura é fundamental no Rio de Janeiro, essa parte de cinema e vídeo com toda certeza, toda a parte de multimídia, né? A parte de esportes e a economia vinculada ao esporte, né? Então, para quem o senhor indica a leitura do livro, especificamente? Para todo mundo que quiser conhecer as oportunidades econômicas no Estado do Rio de Janeiro, particularmente setor serviço, eu indico o livro. Perfeito. Agora, quem quiser adquirir o livro, como faz? Contata com o senhor mesmo? Tem que procurar ao Sebrae, a gerência de pesquisa, o César Kizemblay, que é o gerente, né? E ver com ele como pode obter, que na verdade o livro está sendo doado, teve uma edição limitada, e na medida em que também esgote, a gente está pensando em fazer uma segunda edição com alguma editora para também estar tendo oportunidade de venda, mas quem tiver interesse pode procurar o Sebrae, a equipe, a gerência lá vinculada ao César Kizemblay, que eu acho que vai ter a possibilidade de obter o livro lá. Isso é importante. É importante lembrar também que não só para profissionais, mas para estudantes também. De repente já está ainda na faculdade, procurando um segmento específico para dar continuidade na carreira. Então já fica a dica aí de leitura para Isso, e é importante a gente aprofundar as reflexões sobre o Rio de Janeiro, porque a nossa tradição, nós fomos capital, eixo da capitalidade brasileira, então toda a nossa tradição é muito mais de pensar Brasil e mundo. Quer dizer, ainda tem poucas reflexões sobre o Rio de Janeiro. Então, e também acaba sendo uma oportunidade de mercado, porque, enfim, se pouca gente estuda Rio de Janeiro, quem estudar vai entender melhor o que propor, as oportunidades, as possibilidades que existem. O conhecimento nunca é demais. Não. Nunca será demais. Dizem que pode se tirar tudo de alguém, menos o conhecimento. Exatamente. Tentar organizar esse conhecimento, né, para procurar dar uma direção às coisas. Né? Já tem algum projeto para algum outro livro, além dessa? Eu vou estar lançando agora em março um livro junto com a FGV, chamado Uma Agenda para o Estado do Rio de Janeiro. E isso vai ser lançado em março, e a ideia é exatamente essa: aprofundar as reflexões e proposições para melhorar a vida social no Estado de Janeiro, criar novas oportunidades econômicas. Vai ter um artigo sobre segurança pública, então como consolidar as UPPs e a política de segurança pública. E lançamos também, através do grupo de pesquisa que eu coordeno, 2 livros, com apoio da FAPERJ, que foi mais sobre a área de ciência e tecnologia e a área de cultura no Estado do Rio de Janeiro. Para ter acesso aos seus livros, às suas obras, pode entrar em contato direto com o senhor? Tem alguma agência? Pode. Você tem um e-mail, né? maurosório@uol.com.br, e os meus livros também estão nas bibliotecas universitárias. Então, por exemplo, a Faculdade de Direito da UFRJ, a Faculdade de Economia, as bibliotecas têm isso, a biblioteca da UF, enfim, tem a pessoa que trabalha aqui na UF, né? Na economia, quer dizer, também tem. Então, nas bibliotecas acadêmicas das universidades também é possível obter os trabalhos que eu tenho feito, as publicações que eu tenho feito. Perfeito. Então, se você se interessou pelo tema trabalhado aqui, né, a capacidade indutora dos serviços no estado do Rio de Janeiro, de Mauro Osório, entre em contato lá com o Sebrae,
Quem sabe você consegue um exemplar desse, com certeza ou nas vai ser... universidades, nas bibliotecas, por exemplo, a Biblioteca do Direito da FRJ, a Biblioteca da Economia da FRJ, a Biblioteca da Economia da UF, da UERJ, né? Enfim, em diversas bibliotecas tem, pode fazer contato comigo também, maurazora@uol.com.br, e eu vou me empenhar lá para ver se sobra ainda um livro lá para quem tiver interesse, e depois, caso acabe, né, a gente vai lançar uma segunda edição, quer dizer, a ideia é essa, enfim, estamos pensando nessa possibilidade. Perfeito. Mauro Osório, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, desejo um 2015 com muita saúde, paz e oportunidades para todos nós. Muito obrigado e que venham mais oportunidades de conversarmos sobre assuntos relevantes para todos nós, né? Será ótimo. Muito e para o obrigado. nosso estado do Rio de Janeiro também. Perfeito. Obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau!